E o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, o senador Jaime Campos, do União Brasil, acreditem, existe uma comissão com esse nome por lá, viu? Ele deu prosseguimento a petições contra senadores por suposta quebra de decoro parlamentar. Será que depois dessa lei vai poder ter esse tipo de procedimento? Eu fico me perguntando. Desculpa, Igor, eu estou desvirtuando a notícia aqui. Explica pra gente por que esse pedido de quebra, por favor. Emanuel, vamos rir enquanto a gente pode. Imagine, por exemplo, um político, ele dizer à Polícia Federal que guardou um dinheiro na cueca porque ele se assustou com o barulho que a polícia fez ao cumprir o mandado de busca e apreensão. Então ele tomou um susto, foi ali no cofre dele, pegou alguns milhares de reais, escondeu nas partes íntimas e disse que é porque ele se assustou. Isso aconteceu em 2020 com o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Ele teve um mandado de busca e apreensão na casa dele, e aí os policiais federais flagraram alguns montantes de dinheiro dentro da cueca dele. Na época, ele disse que se assustou com o barulho e aí, num ímpeto, acabou escondendo o dinheiro ali numa tentativa de defesa. Esse caso vai começar a ser julgado pela Comissão de Ética do Senado Federal. Isso depois de 5 anos, as comissões de ética, tanto da Câmara quanto do Senado, vão voltar a analisar alguns casos como esse, por exemplo. O relator que vai julgar essa situação do senador Chico Rodrigues lá no Senado é o senador Renan Calheiros, mas ainda há pelo menos outros 5 senadores que vão ter um caso analisado pela Comissão de Ética do Senado, como, por exemplo, o senador Stevenson, que em plenário acabou debochando de alguns outros parlamentares ali no plenário do Senado Federal. O senador Flávio Bolsonaro também está sendo investigado por quebra de decoro parlamentar por supostamente ter algum envolvimento com milícias do Rio de Janeiro. E o senador Jorge Cajuru supostamente exerceu calúnia, fez algum tipo de calúnia contra colegas opositores ali também em plenário do Senado Federal. Essa situação também se aplica na Câmara dos Deputados. 5 deputadas, 5 mulheres, estão sendo investigadas. Tem um caso de suposto quebra de decoro parlamentar também analisado pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Entre elas, Érica Cocá e Juliana Cardoso, do Partido dos Trabalhadores, e Talíria Petroni e Célia Chacriabá, do PSOL. Entre as acusações estão calúnia, difamação e até mesmo deboche contra opositores em plenário da Câmara dos Deputados. Logo depois da reabertura desse caso da Comissão de Ética, a bancada feminina da Câmara dos Deputados concedeu uma coletiva de imprensa acusando a Comissão de Ética de perseguição política e de tentar silenciar deputadas eleitas. Vamos ouvir o que aconteceu nessa coletiva de imprensa. Um processo para o Conselho de Ética em 4 horas. Então, obviamente, nós vamos pedir explicações, nós não vamos aceitar punição a essas mulheres. Há uma solidariedade não só do PCdoB, mas de todas as bancadas, obviamente isso vai acontecer, da sociedade brasileira. Isso não calará as mulheres, não calará as bancadas, não vai calar o parlamento brasileiro. Nessas 2 ordens de questão nós temos absoluta razão e nós não vamos deixar haver qualquer punição sobre essas 6 companheiras, que são companheiras que estavam defendendo uma posição política que tem representatividade na sociedade, que estão com a razão, não apenas no conteúdo político, mas na atitude de fazer a defesa daquilo que acredita no parlamento brasileiro. Por acaso, as comissões de ética da Câmara ou do Senado julgarem que houve sim uma quebra de decoro parlamentar, a punição varia de acordo com a gravidade dessa quebra de decoro. A comissão, inclusive, pode punir como uma advertência, uma censura, também uma perda temporária do mandato ou até mesmo a própria cassação, o que seria a morte desse deputado ou senador que supostamente teve quebra de decoro, viu? Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.